a todas as pessoas que estão assistindo. Sejam muito bem-vindas à terceira temporada do Substantivo Feminino. Tô bem feliz, gente, com essa terceira temporada. O Substantivo Feminino é uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Gênero e Número e a Casé Fala. Aqui nós criamos diálogos com grandes vozes femininas para que juntas possamos transformar o mundo em um lugar mais igualitário. Eu sou a Ana Fontes, empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora, e estou aqui hoje no espaço do YouTube em Brasília para falar sobre a relação entre mulheres e tecnologia, em tempos de inteligência artificial, né, gente? A famosa IA. E para isso, hoje eu estou muito bem acompanhada. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou introduzir as minhas convidadas. Gente, estou bem emocionada porque são mulheres super potentes. Primeiro, Samara Castro, advogada e atual chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação Social. Samara, seja super bem-vinda ao Substantivo Feminino. Queria que você falasse um pouquinho só sobre você para a gente começar essa conversa. Um prazer estar aqui. Eu também tive meu momento empreendedora, estou suspendida enquanto estou no governo, mas eu sou advogada, na verdade, eleitoralista, então sempre trabalhei com política, com políticos, como a deputada Adriana, e estou muito feliz de poder estar participando e falando sobre isso. Regulação e toda essa parte de internet do ambiente digital é parte da minha trajetória. Acho que depois que eu fui para a discussão do eleitoral, em determinado momento, eu tinha uma cliente que foi assassinada, Marielle Franco. Nossa. Naquele momento foi quando eu mudei um pouco a minha abordagem, tive que estudar o ambiente digital, porque ela passou por um processo de desinformação muito profundo. E ali em 2018 a gente não tinha, né, tanta gente olhando para isso, era algo mais inédito. Então eu acabei somando dentro da minha expertise do eleitoral essa discussão da desinformação. E na época as soluções que eu fui buscar, elas estavam dentro do direito, o trem não funcionou muito. E fui buscar dentro da comunicação, também era insuficiente para entender o processo. Foi quando eu me deparei com a necessidade de estudar tecnologia, porque era aquilo que estava, de fato, viabilizando, né, todo aquele movimento negativo. Então, acho que essas somatórias de expertise me permitiram estar onde eu estou hoje e conseguir contribuir com esses debates, que eu acho que eles são tão importantes para nós, especialmente nós mulheres. Estamos em tão poucos espaços de poder e espaços de alto escalão, seja nas empresas, seja no poder público. Então, é muito bom poder falar um pouquinho para vocês aqui hoje. Nós é que ficamos muito felizes. Que bacana que você consegue juntar a tecnologia, a comunicação, o direito para potencializar ainda mais o trabalho que a gente precisa para caminhar para um mundo mais igualitário. Bom, estamos aqui também, eu falei que só tem gente potente, né? Com a Adriana Ventura, que é deputada federal, é empreendedora também, olha isso, gente. Empreendedora e professora de gestão, foi minha professora na GV. Ela é empreendedora de gestão e empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas. Adriana, seja super bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Olha, eu que agradeço estar aqui, é muito bom, principalmente dialogar com mulheres poderosas, mulheres que fazem e acontece. Estou muito orgulhosa de você pelo trabalho que você faz, Ana Fontes, assim, pelo que você promove. Então, é um prazer. Eu sou mãe, sou professora, ela já contou, eu dou aula de gestão e empreendedorismo até hoje, na EASP, semanalmente estou lá, participo de muitos hackathons. Ontem, inclusive, eu estava com desenvolvedores lá no Congresso de Impacto. Então, é uma coisa... Sou empreendedora ainda. É lógico que está no segundo plano, mas não dá tempo. É o plano B. Não é o plano B, mas a gente continua, porque é o espírito, é aquela coisa de ter essa mentalidade de buscar inovação e tal. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Atualmente, inclusive, as minhas pautas são essa, melhoria do ambiente de negócio, cuidados do empreendedorismo. E você sabe, eu sou a primeira vice-presidente da Comissão de Inteligência Artificial e sou presidente da Frente Parlamentar da Saúde Digital, porque eu sou autora da telemedicina, da telesaúde. Então, é uma coisa que está muito em mim promover tudo isso. Apesar de eu ser analógica, tá, gente? Deixa eu deixar isso bem claro também. Não, mas não tem problema a gente ser analógico. O importante é a gente estar conectado com o que está acontecendo nesse mundo. Fazer essa mudança, essa transformação da melhor maneira possível. Fazer essa diferença. Tá vendo, gente? Eu não falei para vocês que só tem mulher incrível, mas calma que não acabou, temos mais uma. Estamos aqui com a maravilhosa Kizzy Terra, ela é cientista de dados, chiquérrima, é cofundadora do canal Programação Dinâmica no YouTube.
Kizzy, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Que honra, né? Sim, que honra estar aqui. Muito obrigada. Bom, acho que o YouTube já é uma das minhas casas, né? Por isso, estar aqui nesse espaço é muito especial. Eu também sou professora. Eu tenho uma formação bem técnica, então não sou nada analógica. Eu sou formada em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia. Fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro, em modelagem da informação. E hoje eu faço doutorado na PUC de São Paulo em Inteligência Artificial e Educação. Maravilhosa, então, somente. Exatamente. E no Programação Dinâmica, crio conteúdos sobre ensino de programação, dados, inteligência artificial e principalmente discutindo o impacto dessas novas tecnologias na sociedade. Então, estou muito feliz de estar aqui e admiro muito também o trabalho, né, do serviço público e entendo muito a importância e a relevância das nossas instituições em garantir certos direitos num ambiente que é tão desafiador, inovador, né, traz realmente muitos desafios, mas a gente precisa garantir que a nossa população continue tendo acesso e seja protegida de algum modo, né? Não, acho incrível. A gente precisa continuar criando pontes e criando diálogos, né? A gente não dá para a gente achar que o setor público é separado do setor privado, da sociedade. Afinal de contas, todos fazemos parte. Vamos começar o nosso papo, gente, à vontade. Teremos, acho que, umas 10 horas para falar aqui. Mas vai ser pouco. A gente vai começar. E começar mesmo porque nós vamos voltar para uma época em que a inteligência artificial, a famosa IA, ainda não existia como conhecemos hoje. As mulheres, olha que interessante, foram fundamentais para o desenvolvimento e a evolução da tecnologia ao longo dos anos, o que levou ao surgimento da IA, um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. Eu era uma pessoa analógica e hoje estou aprendendo a usar IA de tudo quanto é jeito, gente. É muito bacana. Entre os grandes nomes da história, isso é algo muito importante, estão a Ada Lovelace, eu acho que todo mundo já ouviu falar dela, foi considerada a primeira programadora de computadores do mundo, né? Uma mulher, assim, incrível. E a Valerie Thomas, responsável pela invenção do primeiro dispositivo que criou, transmitiu e recebeu imagens 3D em tempo real. Gente, as mulheres arrasando aí na história. E essas são apenas algumas das várias pioneiras da tecnologia. Você pode encontrar vários aí, quando você dá um Google, você vai encontrar várias mulheres que fizeram a diferença. Nossa história ainda conta com muitas outras que revolucionaram essa área de tecnologia e que precisam ser mais visibilizadas e precisam ser reconhecidas, né, gente? É importante isso. Apesar disso, nós ainda enfrentamos uma grande desigualdade quando o assunto é presença feminina no setor tecnológico. Feliz de ter aqui a Kizzy, né, representando esse setor, mas a gente ainda tem muito o que fazer. De acordo com um estudo divulgado pela Brascom, nos últimos 5 anos, a participação de mulheres em posição de diretoria e gerência no segmento cresceu apenas 1,6 ponto percentual, alcançando 36%. Ou seja, não crescemos quase nada. E aí eu queria perguntar para vocês três, por que a presença feminina na área de tecnologia ainda é pequena? Por quê? Quero começar com a Samara. Samara, me diz, assim, na sua percepção, o que você acha, né? Por que a tecnologia ainda é uma área com poucas mulheres? Eu acho que são vários fatores, Ana. Assim, acho que a gente começa pelo fato de que, para as mulheres, é mais difícil alcançar posições historicamente destinadas aos homens. E isso a gente não pode desconsiderar que, desde sempre, né, nessa visão, as áreas de exatas, elas são mais masculinas. Se tem uma concepção de que os homens são melhores naquilo que é científico, que é exato, que é cálculo. Então, você já tem um esvaziamento de presença de mulheres nas universidades, na engenharia, nas áreas de matemática. Acho que aqui provavelmente deve ter tido poucas colegas mulheres na faculdade. Então, de princípio, você já parte de uma desigualdade ali de formação. Quando você vai para uma segunda etapa, essa desigualdade se acentua ainda mais, porque essas são áreas que exigem um nível de dedicação, de formação, que, de fato, exigem tempo. E as mulheres têm menos tempo.
Sim. Por conta da condição que está colocada para nós, das nossas várias dimensões de tarefas, né? A tarefa com filhos, a tarefa com a casa, a tarefa economia com... do cuidado, né? A economia do cuidado, ela é um empecilho por si só. E quanto mais a gente também olha para a questão salarial, mais isso vai se aprofundar, porque as mulheres também vão ter uma diferença salarial relevante. Então, quando você calcula dedicação em relação a entrega, isso fica de fato distinto. E a gente ainda tem, acho que um desafio que é o investimento e o subsídio específico para mulheres, para esse tipo de formação. Acho que tem projetos incríveis para isso, mas todo tanto ainda é pouco, né? Sim, com certeza. Temos um caminho ainda, porque os números mostram um crescimento muito pequeno. Kizzy, qual a sua percepção? Obviamente, você vivendo isso na pele, qual a sua percepção de não ter tantas mulheres na área de tecnologia? De fato, eu corroboro bastante do que a Samara falou, pela minha experiência, tem bastante essa disparidade. E eu até mesmo, na minha experiência como professora, né, mais recente, na graduação em computação, eu passei a também ter esse olhar de observadora, né? Me via muito nas minhas alunas e via o quanto essas questões culturais e estruturais nos impactam, porque muitas vezes, várias delas, eu as via com muito mais potencial e capacidade e até dedicação do que vários dos meninos que eram muito mais confiantes. Eles eram mais capazes numa apresentação de se sentir no direito de estar ali e de dominar aquele espaço, enquanto elas internamente tinham essa dificuldade mesmo. Como eu falei, eu me vi muito porque, de fato, ao longo da minha formação, algumas vezes eu me perguntei, mesmo depois de entrar no curso de engenharia de computação, por um tempo, eu tinha uma sensação de que não sabia muito se eu ia trabalhar com isso. E hoje eu vejo que era esse desconforto, esse desencaixe de não me sentir representada, de não ter uma inspiração, né? Hoje eu fico muito feliz de saber que eu posso ser essa pessoa para várias mulheres e vários jovens, e eu trago muito esse debate também nas minhas redes, já fiz vídeos contando essa minha história para justamente tentar fazer com que essa consciência chegue mais cedo para outras mulheres. Em algum momento eu me perguntei, quando que eu vou me autorizar a estar aqui, né? O que falta? Porque eu fui conquistando muitas coisas, diversos prêmios, eu sempre fui muito dedicada desde criança, e até eu virar essa chave e entender que não estava faltando nada, né? Eu já tinha feito muito. Você já tinha, né? Então, eu realmente precisava entender que existia esse pertencimento, né? Não precisava de uma autorização externa. Então, eu vejo que realmente tem até mesmo essas questões internas e psicológicas que nós, como mulheres, precisamos enfrentar. E aí, quando a gente se posiciona, assim, né, um pouco mais acuada no ambiente, de fato, esses meninos que se tornam homens, eles ficam também, mas às vezes até agressivos, né? Porque eles entendem que o espaço é deles. Então, essa disputa, ela acontece muito no dia a dia. E realmente eu acho que é algo histórico e a gente precisa desses projetos, desses incentivos entre mulheres, né? Projetos como esse do substantivo feminino, que a gente possa conversar e ter espaços seguros. Inclusive, acho que parte da minha tarefa também, muitas vezes, é validar essas mulheres e dizer, olha, você está aqui, você merece estar aqui, olhe ao seu redor, você já está fazendo e você pode fazer mais. E se você até gastar menos energia com essa sensação, né, de desconforto, isso até é algo que a gente vai dissipando energia no caminho, porque esses meninos não estão pensando nisso. Eu posso estar aqui, eu não posso, eu faço isso, eu não faço. Eles vão lá, né? Eles só vão, exatamente. Então, a gente precisa, muitas vezes, eu entendo, dar esse empurrão também nas mais jovens, para que elas possam se desempenhar melhor e a estender todo o seu potencial, alcançar todo o seu potencial. Acho tão bacana o que você está falando, porque, na verdade, a gente vive numa sociedade que os meninos são preparados desde cedo para trabalhar com questões de inteligência, de força, tudo, e as meninas para trabalhar com cuidado. Isso é uma construção social que a gente chama de vieses inconscientes. Isso, obviamente, reflete na nossa vida como um todo. As meninas não nascem sem autoconfiança. Esse ataque à nossa autoconfiança é feito durante a nossa jornada, e isso faz com que a gente, nesses espaços ditos masculinos, a gente acabe se encolhendo. E por isso é fundamental pessoas como você trazer. Não adianta a gente chegar nos lugares, a gente tem que trazer as outras, mostrar que é possível e ter essa representatividade. Né, Adriana? Como é importante também ter uma pessoa como você, como deputada federal, empreendedora, tudo mais. O que você acha também, acrescentando aqui a Samara e a Kizzy, por que temos poucas mulheres na área de tecnologia? Eu gostei muito das falas, até porque elas trazem uma coisa que embasa tudo. Há uma barreira cultural, uma barreira que a gente naturalmente se impõe.
né? E a questão da nossa criação. Então, não tem nada a ver com nascer em lugar A, lugar B, lugar C. É uma coisa que se impõe, porque menina ganha boneca, né? Menina, querendo ou não, isso mudou um pouco, mas a gente vê que os homens são mais incentivados. A mulher vai para o cuidado, vai para a área de humanas, você vai para a tecnologia, nossa, você vai para a engenharia? O pessoal acha um absurdo. Não, mas você gosta de estatística, você gosta de análise multivariada. É uma coisa que as pessoas acham muito estranho. Nossa, o pessoal me elogia no Congresso porque eu gosto da Comissão Mista de Orçamento, porque eu gosto de economia. E eu falo, gente, mas não é nem a minha área natural, mas é que a gente pode, é capaz e precisa. Então, não é uma questão, eu só quero complementar num ponto que eu acho importante, que as capacidades são as mesmas, e vou falar mais. Na minha visão, e não estou falando isso, eu não faço o nós contra eles, tento falar, todas as pessoas precisam ter a mesma oportunidade, mas existe uma questão aqui que, querendo ou não, nós precisamos entender que mulher tem uma capacidade que homem não tem, que é olhar esse todo, e é o todo com o olhar da mulher na economia, o olhar da mulher na engenharia, em tudo é muito diferente. Eu vejo no próprio Congresso as pessoas falando assim, né, é coisa de mulher isso, o cuidado do idoso, da mulher. Eu falei, não, a gente tem que estar no orçamento, a gente tem que ter todas as pautas relevantes, porque o olhar da mulher faz toda a diferença. Então, não é falta de capacidade, não é só uma questão de oportunidade, e principalmente da mulher se colocar, e isso é um processo. O fato da gente não ter mentoras, exemplos que sejam utilizados, tal. Então, quando a Kézia fala, eu gravo vídeos, né? Quando você tem uma história que você sai de um lugar, vai ocupar um espaço de poder, é muito lindo ver isso, porque a gente passa a ser... As meninas olham pra gente e falam assim, você é exemplo. As meninas começam a sonhar que é possível, né? Isso que é bonito. Não, representatividade é fundamental, mas é importante que a representatividade venha também em volume e acompanhada. E super concordo, não é uma guerra entre nós e eles. Na verdade, nós queremos só dar oportunidades e condições iguais ou igualitárias para homens e mulheres, é o que a gente vem falando. Apesar dessas desigualdades, há estudos que indicam que o crescimento da presença feminina no mercado de tecnologia da informação e comunicação, de acordo com a pesquisa Diversidade de Gênero no Setor de TIC, realizada em 2023, o aumento de mulheres nesse setor foi 1,5 maior do que o índice registrado para homens. Olha que interessante. Então, estamos ali, está pequenininho. Disputando. Nós estamos ali disputando. E aí, Samara, como o governo vê e atua na diversidade de gênero na tecnologia, e qual o papel da SECOM em comunicar essa atuação? Você, quando começou, falou a importância, né, da sua bagagem no direito, na tecnologia, na comunicação. Conta um pouquinho para a gente. Então, Ana, eu acho que é muito importante que a gente consiga, e acho que a SECOM tem tentado cumprir esse papel, juntar aquilo que as diversas áreas têm feito e conseguir comunicar, explicar, dar acesso às pessoas às diversas oportunidades, porque tem muita coisa, e eu cada dia me surpreendo mais também, inclusive ontem tive com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e tinha o time do Senai lá, eles relatando assim, a quantidade de investimento, de empresas, de empreendedores que estão sendo beneficiados e que muitas vezes não fica tão visível para o conjunto. E principalmente eu acho que, o poder público é um espaço muito grande, né? O governo do Brasil é um espaço muito grande. E nem sempre é fácil para as diversas áreas saberem o que as outras estão fazendo. Sim. Então, eu acho que a SECOM tem tentado fazer um papel também de pegar as diversas iniciativas interessantes e dar um empacotamento geral para elas, né? Perfeito. Acho que a gente construiu isso ao longo desse último quase um ano, pensando muito nessa lógica de dar acesso a essa informação. Eu queria destacar uma iniciativa muito recente, que eu acho que vai muito nessa linha. Nós, recentemente, aprovamos no Congresso, teve um papel fundamental nisso, o ECA Digital. Legal. O ECA Digital, ele vem justamente pensando a importância da gente olhar para crianças e adolescentes no ambiente digital e olhar para esse espaço como um espaço que precisa não só
limites para a gente dar um espaço de maior segurança para essas crianças e adolescentes, mas que também precisa de incentivo, investimento e fomento para que aquilo que é desenvolvido, disponibilizado para essas crianças e adolescentes, seja desenvolvido de uma maneira interessante. Então, nós fizemos, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, um aporte, vamos disponibilizar 100 milhões de reais, especificamente para ser desenvolvidas iniciativas que estão olhando para crianças e adolescentes, e nesse sentido, meninas e mulheres, sem dúvida. E assim, especialmente as meninas, são o grande público-alvo, porque são as meninas que são diretamente impactadas do ambiente digital, com a violência, com todos os ataques, né, com um ambiente que distorce, inclusive, a autoimagem que elas têm. Então, tem uma série de iniciativas que estão olhando para isso, que vão mais no sentido de crédito, né, de fomento direto, de subsídio, mas eu queria destacar essa iniciativa em específico, porque eu acho que a gente conseguir ter um espaço que vá, de fato, olhar para as nossas meninas, isso é muito fundamental. E colocar recurso para isso. Acho que o que o governo tem tentado fazer é conseguir aportar naquilo que importa, naquilo que é, de fato, o crescimento para o nosso futuro. E nesse último período, especialmente a discussão de soberania, ela tem sido fundamental. E a soberania digital é parte dessa discussão de soberania nacional. E a gente tem olhado muito para isso, e é inevitável que você faça isso voltado também para mulheres, que são um público alvo e que pode não só ser agente da transformação, como também objeto dessa transformação para melhorar o nosso ambiente. Né? Não, acho fundamental, até quando você vê todas as questões de ataques em redes sociais, normalmente são as meninas que sofrem os ataques, como você falou, são as meninas que têm a dismorfia corporal, né, porque vê uma rede social e as redes sociais mostrando essas meninas sempre em situações muito ruins. Acho fundamental o que vocês estão fazendo e adorei você falar que estamos colocando intenção, estamos olhando como que a gente pode juntar tudo e também botando dinheiro para fazer a transformação. Eu acho que esse é o caminho. Adriana, o recente relatório Futuros Criativos do RegLab mostra que mesmo com o avanço da IA generativa, a indústria criativa, que você conhece muito bem, vem registrando um crescimento ininterrupto nos últimos 5 anos, apresentando um crescimento projetado acima da média nacional e atingindo quase 400 bilhões. O relatório também aponta como a criação com a IA deixou de ser exceção e tornou-se parte da rotina produtiva da economia criativa. O uso da IA generativa já integra o fluxo de trabalho cotidiano em múltiplas etapas, e a adoção se distribui de forma mais intensa nos setores de criação de conteúdo digital, publicidade, moda e games, o que é bem natural, né? Esses dados apontam para um cenário diferente do que algumas pessoas temem em relação ao futuro, ao considerarem que a IA como um fator de diminuição do crescimento do setor. Ela está mostrando o contrário. Como você vê essa interação da IA com o setor da indústria criativa? É bem o que você trouxe. Há um crescimento, há uma explosão, e eu acho que a gente muda o foco. Porque, por exemplo, a indústria criativa, que é muito rica, eu tenho uma disciplina, inclusive, que é empreendedorismo nas indústrias criativas, onde a gente explora as áreas. IA veio pegar e transformar isso, porque em alguns cliques, com os comandos corretos, com os prompts corretos, você consegue criar muito mais numa velocidade e adequar. Você faz uma vez, fala... Então, o que a gente percebe? A energia que você colocava antes em tarefas braçais ou tarefas mais repetitivas, você começa a colocar mais o que mais eu posso fazer. E o que mais eu posso fazer, já que tudo isso já foi mais rápido, você cria muito mais, elabora muito mais, depura muito mais. Eu acho que essa é a grande riqueza da IA. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo que depois a gente aplica para criativas. Eu, professora, a gente perde um tempo enorme com trabalhos braçais, preparando, é slide, é isso, é aquilo, tá? E agora a vida mudou. Hoje um professor... Não, falando... a gente tem dores como professor, não é, Kizzy? Sim. A gente tem muitas dores, Ana também. A gente tem... E para mim aquilo era... E hoje, você...
O tempo que você perdia horas fazendo uma coisa, hoje você perde meia hora organizando tal. O resto da meia hora você fala, como eu dou uma aula melhor? Como que eu vou estimular os alunos a não serem dependentes de A? E na área criativa é a mesma coisa. Você começa a falar assim, como é que eu posso alcançar aquele consumidor? Como eu posso passar para eles a minha arte? O que eu quero passar? Será que todo mundo vai entender? Você começa a aproveitar teu tempo de uma maneira melhor. Então, IA para mim... É claro que precisa saber usar, é claro que as pessoas precisam se capacitar, é claro que tem limites, é claro que as pessoas precisam ter uma chavinha de quando usar e quando não usar, mas ela veio para ajudar. Isso não exime o nosso olhar, o olhar do profissional, criativo, Sim. Eu, professora, porque se a gente faz alguma coisa e delega, terceiriza para IA, não dá. Como foi bem dito, ela é uma ferramenta que ajuda, mas ela não substitui o olhar, ela só dá mais tempo. Ela não substitui a emoção, esse olhar. Não substitui a emoção, não substitui a empatia, não substitui o fato de você olhar para uma pessoa e falar assim, escuta, podem estar falando isso, mas o que você está sentindo? Então, tem coisas que a não vai fazer, então a gente precisa saber usar. Eu estou aprendendo a usar, estava contando aqui, eu tenho aula de inteligência artificial. Não, até porque eu sou geração X. Eu sou analógica originalmente. Então, toda hora eu tenho que aprender e principalmente como eu utilizar dentro de sala de aula de uma maneira sadia e que dê autonomia para os meus alunos e que eles aprendam. Não, com certeza. Uma coisa é muito certa. O domínio das ferramentas digitais, como você coloca, se tornou imprescindível para acessar e permanecer no mercado de trabalho, tanto em setores da economia criativa quanto na área de serviços, educação e saúde. É o que eu mais vejo no mundo dos negócios. De acordo com um estudo divulgado pelo Fórum Econômico Mundial de 2024, 44% das habilidades exigidas dos profissionais devem mudar até 2027. Olha que loucura. E a alfabetização digital está entre as competências mais valorizadas atualmente. Eu já estou, assim, pegando minhas filhas e falando, vocês têm que aprender. Kizzy, o canal Programação Dinâmica é um exemplo super bacana disso. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia desse projeto e qual o papel dele nesse processo educacional sobre o setor tecnológico, que eu acho que é fundamental. Bom, Ana, acho que é uma ótima pergunta e o canal ele surgiu já de uma constatação um pouco antes da inteligência artificial, né, desse debate crescer tanto. A gente já tinha algumas lacunas, né, em termos de educação na área de computação e agora isso só se acelerou, né, e tende a se acelerar mais, como você está mencionando. Então, o canal Programação Dinâmica ele surge do encontro entre eu, né, e o meu sócio Alisson também. A gente se conheceu na faculdade lá no IME. Eu e ele também fizemos mestrado. Ele fez mestrado e doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é a nossa principal instituição de matemática no Brasil, reconhecida mundialmente, né, de onde saiu a nossa medalha Fields, que é o Nobel da matemática. Então, uma instituição muito relevante. E nós identificamos, então, que tínhamos acesso a esses espaços de excelência, mas, à época, no YouTube, a gente não tinha todo aquele conhecimento disponível na língua portuguesa. Então, muita coisa em inglês até hoje tem uma disparidade muito grande e a gente entendeu que a gente gostaria de compartilhar. Nós dois também temos esse chamado mais vocacional para ensinar desde muito antes. Então, isso foi convergindo para esse espaço e a gente foi entendendo, então, como construir isso. Começou principalmente, então, em dar acesso a uma educação de qualidade, principalmente focando que as pessoas tenham mais pensamento crítico. E aí, como consequência, possam acessar mobilidade e oportunidades no fim, né? Porque é isso, a gente tem também uma população no Brasil que tem uma urgência, e a área da computação, né? E hoje na inteligência artificial a gente sabe que tem bons salários, a gente sabe que é um mercado muito valorizado, então a gente entendeu que mais pessoas talvez com acesso a esse conhecimento que a gente já tinha, a gente poderia ajudar o nosso país, a nossa comunidade de alguma maneira. E a gente começa a falar de inteligência artificial já lá atrás, porque mesmo a área de dados, ciência de dados é a base, né? O fundamento dessa área. E a gente, então, estava ali no lugar certo, na hora certa, e foi acompanhando, aos poucos, o desenvolvimento dos modelos, desde os modelos de imagem, que começaram a ter ali algumas viradas ali para 2019, 2020, até a gente chegar em 22 já com ChatGPT, e agora Gemini, acho que o Google
tá aí na corrida, Sim, sair hoje sim. com o Nano Banana Pro, que é o estado da arte na área de geração de imagens e vídeos. E a gente vem, então, entendendo ainda mais a necessidade da gente correr para se atualizar e conseguir compartilhar com as pessoas para que a gente possa, então, como a Adriana estava falando, entender a melhor maneira de utilizar e como a gente quer, como sociedade, construir novas oportunidades com todas essas ferramentas que estão disponíveis. Uhum. Acho super bacana porque, assim, vocês dominaram a informação, mas vocês foram super generosos em querer compartilhar e disseminar a informação e trazer mais pessoas para aprender sobre a inteligência artificial, sobre a matemática. Acho isso fundamental, porque você podia dominar a informação, mas não querer disseminar, né? Então, acho isso muito importante. Uma das principais maneiras de manter o avanço feminino, Adriana, na tecnologia é incentivar as novas gerações de meninas a ocuparem esse espaço também. Esse é um desafio global, não é um desafio só do Brasil. Eu presido o W20, que é o grupo de engajamento do G20 para a pauta de mulheres, e todo ano a gente inclui, né, melhorar, desenvolver as pautas de STEM, né, porque as meninas ainda estão um pouco distantes. Quais políticas públicas, especialmente aquelas que envolvem o uso ou o ensino da IA, o Congresso pode implementar para aumentar a participação e a liderança de meninas e mulheres na criação, no desenvolvimento, fiscalização dessas tecnologias no Brasil? Como podemos atrair as novas gerações para esse setor? Não só para ser uma pessoa que vai aprender, mas ser uma pessoa que vai protagonizar também as mudanças, que vai estar ali fazendo essas transformações. Eu acho que até pela fala inicial da Samara, quando ela traz essa questão do investimento, eu acho que a gente tem que falar de investimento aqui. Sim. Como eu disse, eu gosto de participar da Comissão Mista de Orçamento. Dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa. E mais do que isso, priorizar. O que é prioridade? Eu acho que existe um grande debate que o país precisa fazer, até para responder bem a tua pergunta, quais são as prioridades do nosso país? O que a gente quer se transformar? Onde a gente vai investir? E até porque eu participei muito nos últimos anos da Comissão Mista de Orçamento. Comissão Mista de Orçamento é assim, você participa um ano, o outro você não pode participar. Você participa um ano, outro... Mas mesmo no ano que eu não podia participar, eu estava lá na reunião de líderes, eu estava lá na reunião... Porque eu acho que isso é fundamental, porque se a gente tem um cobertor, a gente precisa dividir esse cobertor nas áreas essenciais para depois fazer o supérfluo. E uma das grandes brigas minhas é que, na minha visão, a gente precisa rediscutir o orçamento de maneira ampla. Não estou só falando de problemas que o país tem, não estou falando disso. Eu estou falando mesmo nas áreas essenciais, porque o Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério que é o patinho feio ou é o primo pobre, e sempre foi. Basta ver que nas comissões da Câmara, eu lembro até um dia que eu estava na Comissão de Orçamento e um senador que sentou lá e falou, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, a minha comissão não tem recurso, não tem isso. E o Ministério, quando você vai comparar, também não tem. Então, isso é triste. Onde é que eu chego, assim, no ponto que a gente está, dos meninos, das meninas, de serem incentivados a fazer políticas públicas e tal? A gente precisa olhar que é o futuro. Eu acabei de voltar de Singapura numa missão. E outra, que a gente foi para os Estados Unidos e tudo lá no Vale do Silício, para ver educação e tecnologia nas crianças. Isso começa no todo. E a gente avançou, a gente não pode falar que não avançou. A gente está avançando, mas ainda a passos lentos e eu não vejo como uma política prioritária. Não vejo. Não vejo. Em um lugar ou outro pode ser, mas tem que ser prioridade. É o país do futuro, tem que ter tecnologia e principalmente na base para dar oportunidade igual para todo mundo. Então, essa é a grande questão. Então, quando você fala que você abriu, que vocês pensaram, vamos compartilhar tal, realmente é muito generoso. Sim. E são iniciativas assim que transformam a vida de pessoas, Kizzy. Que transformam. E eu não vejo isso como uma política de Estado, uma coisa permanente, sabe? A gente vê jogar dinheiro fora em umas coisas que não vão mudar o nosso país, enquanto realmente usar tecnologia para transformar a vida de pessoas vai mudar a vida de muita gente. Então, o Congresso tem um papel importante nisso, de colocar a priorização para que meninas, especialmente meninas, obviamente todo mundo tem que ter acesso à tecnologia. Sim, que meninas possam olhar como uma área viável. Exato. E isso entra no primeiro debate. As meninas precisam entender que elas pertencem ao mundo da tecnologia, que são maravilhosas e fazem as coisas. E
essa cultura demora para mudar, mas aos poucos está mudando, mas a gente precisa colocar isso no centro e ter bons exemplos. A gente precisa mudar a representatividade no Congresso também, ter mais mulheres. Nem me mais fala. mulheres e mulheres diversas, que é super importante. Porque a gente precisa, para poder ter as vozes ouvidas, nós precisamos ter mais mulheres lá representadas e mulheres diversas, né? Kizzy, de acordo com uma pesquisa realizada pela Rádios, em 2024, 84% das pessoas em empresas afirmam que ainda não conseguem usar essas ferramentas em todo o seu potencial. Eu responderia tranquilamente essa pesquisa dizendo a mesma coisa. Qual a sua visão em relação a este dado, né? O que acontece? E o que para você significa usar essas ferramentas em sua plena capacidade? Como você tem usado a IA pensando em ferramenta, mas também pensando como conteúdo, né? Eu mesmo estou nessa pesquisa aqui. Eu uso, mas eu acho que eu não uso nem 10% do potencial e acho que podia usar muito melhor. Sim. Eu tenho uma visão bem particular sobre esse aspecto. Primeiro porque, a inteligência artificial está avançando diariamente. Semanalmente, a gente já chegou nesse ponto que semanalmente temos modelos de linguagem novos, né? Novas versões. Loucura, né? Então, realmente, para mim que é da área é difícil, imagina para quem não é acompanhar. Por isso que eu quando sou perguntada sobre isso, refletindo sobre isso, eu passei a entender que é melhor a gente deslocar um pouco o nosso olhar. Porque, no fim, eu não acho que importa tanto se a gente está utilizando o maior potencial da IA, mas se nós estamos no nosso melhor potencial e utilizando a IA a nosso favor. Nossa, que bacana essa visão, mulher. Exatamente. Então, se você acha que com o que você tem hoje, né, das suas potencialidades, dos seus desafios da vida diária, o que você usa de IA atende, eu acho que você está utilizando, sim, no potencial que deveria hoje. E isso eu acho que, inclusive, tira esse peso e essa pressão, essa angústia de precisar todos os dias estar, porque senão vamos ficar para trás e se meu concorrente vai usar, eu não vou usar, mas a gente não pode tirar o propósito do centro da discussão. E, principalmente, o nosso protagonismo, a nossa centralidade. Então, eu realmente defendo muito essa tese, gosto muito de compartilhar isso. Porque, se a gente colocar a IA no centro, eu acho que é um risco e é ruim. A gente vai viver angustiado, no fim. Sim, porque você tem a sensação de você sempre estar atrasado. Isso, e não está no seu controle as tomadas de decisões sobre qual modelo vai sair, o que utilizar. Não estão no seu controle, né? Inclusive, se você decidir que, pelos seus princípios, você não vai mais usar, também é seu direito, né? Então, eu acho que é isso. O artista que usa é incrível, o que não usa também. Porque cada um está explorando a sua arte, né? E por isso que eu acredito que esse é o melhor olhar. Mas, claro, eu digo isso do lugar da pessoa que está sempre ajudando as pessoas a aprender mais e mais. E entender o que tem de melhor agora para cada área. Então, eu realmente migrei em termos, né, do que ferramentas e o que eu tenho utilizado. Eu realmente migrei muito nos últimos meses para usar as ferramentas do Google. Não é porque a gente está aqui no YouTube, mas é porque, de fato, o Gemini e as suas ferramentas, eles se tornaram um diferencial. Então, hoje, eu mesmo trabalho com conteúdo audiovisual, então trabalhar com edição de imagens, criação de vídeos, faz muita diferença. E também agora, essa última atualização que a gente teve, que a gente tem um modelo de raciocínio que está um pouco mais aprimorado, também tem me ajudado bastante. Eu gosto muito de utilizar a inteligência artificial para construir roteiros, para pensar até nas minhas palestras e sempre, né, não invertendo a ordem dos processos. Então, primeiro eu penso sobre qual que é o meu objetivo, eu crio um esboço, eu, né, pelo menos tenho um esqueleto do que eu quero fazer, e depois a inteligência artificial vem para complementar. Eu acredito que essa é a melhor forma. Inclusive, a gente já tem estudos hoje que indicam que esse processo em que você primeiro pensa e depois você inclui a ferramenta, ele produz melhores resultados, você sente que a autoria é mais sua, você grava melhor o que você está fazendo. Então, essa é a dica também que eu deixo para quem está assistindo. Não, é muito bacana o que você colocou, dá até um quentinho no coração, porque a gente fica menos desesperado. E aí eu fico lembrando também de a inteligência artificial depende de coisas básicas para funcionar também, né? Depende da internet, de qualidade, acesso ao computador, como a gente já falou, treinamento básico, né, para usar essas ferramentas. E justamente quem mais poderia se beneficiar, às vezes não tem esse recurso, né? Então, é importante a gente olhar para isso também. Nós temos uma questão de falta de estrutura digital, baixa alfabetização
tecnológica, barreiras econômicas. A gente lá na rede faz muitos projetos para mulheres no Brasil inteiro, especialmente mulheres em vulnerabilidade social. Nós temos um projeto em parceria com o Google, que é exatamente para reduzir desigualdade, que é um programa que a gente se chama Ela Pode, para mulheres. Que legal. Ela Pode Inteligência Artificial, então Ela Pode IA, que é uma iniciativa do nosso Instituto da Rede Mulher Empreendedora, em parceria com o Google.org, que é o braço social do Google, e o objetivo é capacitar as mulheres, muitas vezes de grupos subrepresentados, para que elas possam utilizar a inteligência artificial para otimizar os negócios, ou seja, ela produzir anúncio, organizar as chamadas, organizar o negócio, fazer planilha, fazer argumentação de vendas, né, nos pequenos negócios. A gente começou a fazer esse projeto tem 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tinha um objetivo de chegar a 5 mil mulheres. Assim, chegamos em 30 mil. Bem, dá para ficar o dia inteiro aqui, eu falo para vocês. Mas nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas é impossível terminar esse papo sem fazer 2 perguntas para as nossas convidadas. Quais são as expectativas de vocês em relação ao futuro da inteligência artificial e como nós podemos garantir que essa tecnologia seja usada como ferramenta de oportunidade, apoiando mulheres e promovendo a equidade no mercado de trabalho, na sociedade? Vocês gostariam de compartilhar alguma mensagem? Quer começar, Samara? Não, eu sou uma otimista, apesar de não parecer, porque também sou uma pessoa que valoriza muito, né, a regulação como parte da necessidade que a gente precisa ter para olhar para a inteligência artificial, mas eu realmente acho que a gente tem um espaço muito grande para o desenvolvimento de IA no Brasil. Eu acho que nós temos alguns talentos no Brasil que a gente precisa aproveitar, e eu acho que esses próximos anos, eles são um marco temporal fundamental. Eu vejo que, do ponto de vista da cadeia global de inteligência artificial, nós estamos com muito talento na parte de infraestrutura. O Brasil tem energia, o Brasil tem água, ele tem, de fato, condições de absorver uma dinâmica de infraestrutura para desenvolvimento de IA. Não à toa, nós estamos propondo, né, mandamos uma medida provisória do Redata para incentivar a vinda de data centers para o Brasil, que consigam equilibrar todas as dimensões, sejam ambientais, sejam sociais, mas que eles sejam atraídos aqui para o nosso país, que os próprios brasileiros também possam investir nisso. Então, acho que essa dimensão ela é muito importante. Nós temos uma dimensão fundamental, que também é parte do nosso talento, que é a discussão de informação, de dado. Acho que os grandes modelos, eles estão, talvez, hoje constituídos, né, os modelos gerais, mas você tem uma necessidade de aperfeiçoamento, de deixar mais acurado, que o Brasil tem um papel fundamental. O nível de qualidade de dados que nós temos aqui, de informação, de obra, e aí por isso é tão importante a discussão que nós temos feito também de direitos autorais, de remuneração para o jornalismo, a partir mesmo do desenvolvimento de IA. E eu acho que tem uma última dimensão, que a IA está aqui para nos dar essa esperança, que é a dimensão do desenvolvimento. E eu acho que nessa a gente ainda está precisando avançar. E eu acho que a gente avança se a gente investir em mais mulheres desenvolvedoras, mais mulheres profissionais para isso. Então, eu vejo com otimismo e com a necessidade de investimento e aposta mesmo no nosso futuro, que eu acho que a gente vai ter condições de nos posicionar de maneira adequada nessa cadeia global. Não, super concordo. Eu acho que esse é o caminho. O Brasil tem estrutura, pode trazer, né, essas novas estruturas. E também queria perguntar para você, Samara, aproveitando a sua fala, o Congresso hoje está discutindo a regulação da IA. Qual a importância da gente ter um marco legal para a inteligência artificial? Eu acho que é fundamental. E aí temos discutido muito, né, deputada? Eu participei bastante desse debate no Senado. Acho que o YouTube também tem sido um parceiro para essa discussão. É muito importante que a gente tenha medidas tanto de incentivo, de fomento de subsídio, e o governo aportou agora como contribuição para os deputados, o deputado Aguinaldo, que é o relator na Câmara, né, e para a comissão, e a deputada Adriana também está lá protagonizando esse debate. Nós estamos aportando uma contribuição no sentido de garantir fomento, no sentido de pensar as compras públicas como parte também do desenvolvimento de IA nacional,
Só que nós não podemos deixar também de olhar para os riscos Claro. e para os direitos dos usuários. Então, acho que a regulação, especialmente essa regulação que a gente consiga aplicar de maneira né, acelerada, veloz, ela é fundamental, porque senão a gente vai também perder as oportunidades que estão se abrindo por uma falta de segurança jurídica no nosso país. Então, nós estamos muito empenhados em aprovar essa legislação, em garantir que a gente tenha segurança jurídica, que tenha realmente espaço para o desenvolvimento acontecer e que tenha também a garantia de direitos para que a IA que seja desenvolvida aqui, que venha para o Brasil, ela seja positiva, ela consiga equilibrar tudo que é necessário para o nosso país. Com certeza, Samara. Aproveitando que você mencionou a Adriana e que a gente falou dessa da regulação, queria ouvir você, Adriana, respondendo quais são as expectativas, como nós podemos garantir, e agora aproveitando também que você está lá protagonizando, responder para a gente a importância desse marco legal. Olha, o debate do marco legal, ele está acontecendo, muitas audiências foram feitas, teve um debate no Senado, mas antes do Senado debater, antes de vir um projeto de uma comissão de juristas, já tinha tido um debate na Câmara, existia um projeto anterior na Câmara que foi aprovado, inclusive relatado pela presidente da comissão, a Luísa Canziani, que é uma mulher, aliás, a comissão, querendo ou não, tem uma presidente mulher, uma vice-presidente mulher. Ou seja, ali tem mulheres, querendo ou não, no comando, pelo menos protagonizando. Eu acho que o objetivo é buscar um equilíbrio. Né? A gente está numa casa democrática. Eu, por exemplo, acho que a gente precisa discutir bem mais. Eu acho que é muito cedo. Meu posicionamento é claro, porque a gente vê o mundo andando para trás. Né? E quando o nosso projeto no Senado, desconsideraram um projeto que era mais principiológico para permitir alguns avanços, quando você pega um projeto que vem de uma comissão de jurista com olhar de jurista, não é olhar de empreendedor, é olhar de jurista, que naturalmente os advogados... Olha o quê? Risco. Na minha visão, ele foi melhorado, eu não tenho dúvida, fizeram um trabalho no Senado que melhorou bastante, mitigou, mas ainda tem muita preocupação. Porque quando eu olho para a IA, eu falo, qual é a solução que a IA pode proporcionar para o Brasil? Onde precisa, onde é dando oportunidade e acesso para pessoas que não têm, na educação, com, educação monitorada, tutor de cá individualizado, e a pode permitir muita coisa. Saúde, acesso, o SUS hoje não é sustentável, a gente precisa permitir que ele seja sustentável, que as pessoas tenham acesso em diagnósticos, em exames mais rápidos, e segurança também, são os três grandes pilares. O que a gente tem que fazer num debate à sociedade, eu acho que essa é o olhar diferente que eu tenho da Samara, porque ela tem um olhar que é o olhar dela, que é legítimo, o meu também é legítimo. E cada um olha para um lado. Que bom, estabelecemos diálogos de pontes. É bacana isso. Mas a gente viu que a União Europeia regulou e voltou para trás. Então, o mundo está discutindo. Então, a gente também não pode se apressar para regular, porque se eu perguntar objetivamente o que a não regulação rápida vai impedir que alguém faça? A resposta é nada. A gente tem necessidade de regular? Tem algumas coisas que eu concordo. A gente precisa dar segurança, a gente precisa cuidar de garantir direito. Tem algumas coisas que sim, mas o debate está longe de acabar. É isso que eu quero dizer. Então, soltar um negócio para provar, para falar que aprovou, eu estou ali, sinceramente, para tentar buscar um equilíbrio, porque os empreendedores estão desesperados. A área de saúde como um todo, hospitais, laboratórios, que eu convivo muito com eles, está muito preocupado, porque falou, nossa, mas isso lá é alto risco. Tem empreendedor e grandes empreendedores que falam assim, por causa desse parágrafo eu não vou fazer. Então, tem muito ajuste para fazer. Eu acho que ela é possível, mas eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais. A gente precisa caminhar mais, né? Precisa caminhar, precisa elaborar. E outra coisa, você falou de direito autoral. E eu faço questão, até porque eu trabalho com artista, eu trabalho com cultura. Com o meu olhar, eu trabalho com cultura. E eu acho, eles não se sentem ouvidos. Porque um projeto complexo como direito autoral tem uma transversalidade, claro que tem, a partir do momento que você está falando de treinamento de máquinas, mas esse debate se paga no treinamento. Eu acho que é muito complexo e tem muitos dubladores, pessoas que vão no meu gabinete e falam, eu quero falar, eu não fui ouvida. Então, a gente precisa discutir mais. Eu acho que o ponto é construir esse diálogo, todo mundo construir o diálogo. Kizzy, conta para nós aí o que você acha, né, em relação às expectativas em relação ao futuro da IA e como é que ela pode ser usada como uma ferramenta para poder dar mais oportunidade para as mulheres.
Olha, eu vou dizer que uma das minhas principais expectativas hoje no Brasil também é esse marco legal. Eu acho que eu tô nesse meio termo, assim, porque eu entendi a questão, né, que foi... Inclusive, acompanhei as audiências públicas e a direção de um projeto de lei mais principiológico era algo que fazia sentido. Mas eu também entendo a questão da necessidade da responsabilização. Então, quando você fala, o que a gente vai... Que se não tiver regulação, o que vai acontecer? Nada. Não necessariamente, porque, por exemplo, a questão dos viéses discriminatórios é o debate mais urgente. A gente já tem, historicamente, alguns anos... Exatamente. Reconhecimento facial, palavra-chave, que é muito crítico. E a gente teve, por exemplo, um cientista de dados da IBM que foi preso injustamente no Rio de Janeiro por conta de reconhecimento facial, num treinamento que foi feito utilizando imagens de baixa qualidade extraídas do Facebook. Então, quando um empreendedor assume o risco de pegar imagens de baixa qualidade, que tecnicamente a gente sabe que isso não é interessante, e causa um dano desse tipo, ele precisa de responsabilização. Isso concordo. Responsabilização, concordo. E a gente precisa de meios específicos para lidar com esse tipo de problema, porque, claro, a gente já tem um código penal, a gente já tem previsões legais que podem ser acionadas, mas sim, no caso de inteligência artificial e principalmente de como lidar com esses empreendedores, a gente ainda está bem longe, né? Como você falou, precisamos de debate. Então, em termos de expectativa, essa é a primeira, mas eu também olho, claro, muito para educação, para desenvolvimento, para treinamento, e isso inclui meninos e meninas, porque a gente precisa também que a população desenvolva um senso crítico, inclusive de quando utilizar a inteligência artificial e quando não utilizar, pensando nos impactos ambientais, pensando que a gente ainda precisa garantir o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, eu mesma no doutorado estou estudando em que momento, por exemplo, na jornada de aprendizado de um estudante de computação no ensino superior, faz sentido inserir a inteligência artificial e como. Porque eu já vejo também os danos de um aluno que está lá no primeiro ano da graduação, no primeiro dia. Se nesse primeiro dia ele escolher uma ferramenta como Gemini e começar sem nem ter noção do que é aquele conteúdo a utilizar, ele vai chegar mais rápido em alguns lugares, mas ele vai ter muitas deficiências e muitas lacunas. Então, a gente não pode abrir mão do processo analógico e digital e depois o automatizado. Exatamente essa é a minha expectativa. Tenho olhado muito para isso e espero também contribuir nesse debate lá na pesquisa acadêmica. Ou seja, temos um caminho super, super bacana para a gente pensar como sociedade nós temos como desenvolver, como evoluir. É importante a gente manter o diálogo, olhar para todas as questões sociais, né? Porque nós vivemos num país que tem várias questões sociais e olhar principalmente, né, Kézia, pelo que você está colocando aqui, para ver como é que as pessoas podem ser inseridas nesse processo. Eu acho que o caminho é super bacana, não acho que é um caminho, não é simples, mas é um caminho possível. A gente aproveitar o caminho, né? Exato. E eu acho que, assim, é importante dizer que não se encerra com a aprovação da lei. Na verdade, se abre um processo. É um começo, né? É um começo, porque é uma regulação, inclusive, que está sendo pensada muito para a valorização dos órgãos reguladores, que vão, inclusive, ter que fazer seus próprios debates nas áreas específicas, seja saúde, seja educação, seja segurança pública, né, seja tecnologia. Então, acho que tem muito para fazer. Tem muito para fazer e é bom que a gente está disposto a fazer, disposto a dialogar para criar pontos, para a gente construir uma solução que faça sentido para todas as pessoas. Mulheres, que papo maravilhoso. A vontade é ficar o dia inteiro aqui com vocês, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar. Foi uma delícia conversar com todas. Quero agradecer demais por trazerem tantas informações importantes e por mostrar, assim, que a tecnologia pode ser uma aliada para nós mulheres. É só a gente buscar o caminho. E, gente, super obrigado. Esse foi mais um episódio do Substantivo Feminino com essas mulheres potentes. Eu te espero no próximo Substantivo Feminino, que mora no meu coração e espero que no coração de vocês também. Enquanto isso, aproveita, olha, compartilha esse episódio e todos os episódios. Segue o canal, ativa o sininho lá para não perder nada, porque você vai continuar acompanhando para ouvir conversas e participar de conversas potentes como essa que nós tivemos hoje. É um beijo enorme para vocês, continuem com a gente e até o próximo episódio.